Alô, bem-vindos ao programa de saúde baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil. Vamos falar aqui de medicina baseada em evidências, saúde baseada em evidências, né? Para quem não sabe, a Cochrane Collaboration é uma organização internacional sem fins lucrativos que mapeia o conhecimento para saber aquilo que faz mais bem do que mal para a sua saúde, o que é seguro, o que é efetivo, o que é mais simples de ser implementado e o grau de segurança disso, em particular para atender até o artigo 196 da Constituição Brasileira, para mapear e saber o que é mais eficiente, de maneira tal que você possa tratar com a mesma quantidade de recursos, mais pessoas com o mesmo tratamento. E se você for pagar do seu bolso, optar por aquilo que tem maior efetividade, eficiência e segurança, para você aplicar o seu próprio recurso particular. Isso se aplica também aos recursos nacionais e, por que não dizer, mundiais. A Organização Mundial da Saúde tem um assento para a Cochrane Collaboration, uma função que é mapear o conhecimento para ela expressar a sua opinião de suporte ou não a políticas de saúde, a condutas e assim sucessivamente. Então a Cochrane já ocupou o seu espaço, ela faz agora 22 anos, não é? 23 anos esse ano. O Centro Cochrane do Brasil completa 19 anos e mapeando o conhecimento para oferecer isso gratuitamente, não é? Para toda a população brasileira, gratuitamente, e 2 bilhões de habitantes do planeta recebem gratuitamente as publicações da Cochrane Collaboration. Os interessados é só entrar no site centrocochranedobrasil.org e clicar em Cochrane Library, pode fazer as suas perguntas, obter as suas respostas. A maioria estão em inglês e espanhol, um bom número também em português. E tem texto lá para o leigo entender. Tem para o médico, para o leigo, para o pesquisador. Todo mundo interessado em aprimorar a saúde vai ser contemplado se acessar o Centro Cochrane do Brasil e particularmente a publicação da Cochrane, a Cochrane Library, que é uma das mais importantes do mundo. Hoje nós estamos aqui muito satisfeitos que temos aqui um dos maiores especialistas brasileiros e quiçá internacionais em diabetes. O Dr. Sérgio Ataladib, que além de, infelizmente não é meu parente, não é? Mas é meu amigo muito querido de muitos anos, e nós fizemos a nossa formação aqui muito próximo um do outro, aqui na Escola Paulista de Medicina, e ele passou com a inteligência dele, a dedicação e a seriedade dele, estudando diabetes durante algumas décadas, né, Sérgio? Então, e ele é professor adjunto, é livre-docente em endocrinologia, pela Escola Paulista de Medicina e é um especialista em diabetes, uma doença que acomete muitos milhões de brasileiros, né, Sérgio? Então, obrigado, Sérgio, por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho das evidências em diabetes, né? Tanto tipo 1 como tipo 2, e para que você possa passar suas mensagens em termos de prevenção, tratamento e eficiência no controle dessa doença que é epidêmica, não é? Agradeço ao professor Álvaro pelo convite e, na verdade, o Brasil ocupa o 4º lugar no mundo em prevalência de indivíduos com diabetes. Quer dizer, atualmente nós temos no Brasil aproximadamente 11.800.000 indivíduos com diabetes, que no mundo é o 4º lugar, atrás da China, dos Estados Unidos. E desses 11 milhões, 90% deles, nós podemos dizer, são do que nós chamamos de diabéticos do tipo 2. Quer dizer, o diabetes do tipo 2 é aquele que preferencialmente aparece após os 40 anos de idade, naquele indivíduo que já tem os fatores de risco, tipo algum indivíduo na família com diabetes do tipo 2, associado já ao excesso de peso, obesidade, a hipertensão arterial e algum grau de problema nos lípidos, ou seja, de dislipidemia. Então esse é um indivíduo de risco realmente que tem para desenvolver o diabetes tipo 2. Aí nós podemos incluir também no sexo feminino aquelas pacientes que tiveram o que a gente chama de diabetes gestacional. Então, a paciente que teve diabetes gestacional, quanto maior o tempo
de segmento que ela tem, maior a chance que ela tem de desenvolver o diabetes do tipo 2. Em alguns países, como os Estados Unidos, em alguns países da Europa, o diabetes tipo 2 está avançando também para faixas etárias mais jovens, tipo os adolescentes ou os indivíduos já jovens adultos. Isso provavelmente pelo excesso de peso, realmente que tem aumentado, e pelo sedentarismo tem facilitado o aparecimento do diabetes nessas faixas etárias mais jovens. É o que nós chamamos atualmente do diabetes tipo 2 do adulto. No Brasil, ele está começando, não temos uma prevalência do diabetes tipo 2 do jovem como tem nos outros países, mas também já está começando. Porque lá eles também estão bem mais gordos, né? Crianças, exatamente, né? Porque lá o grau de obesidade deles também é bem maior do que o nosso. Eu me lembro que eu estava voltando de Nova York recentemente, e o avião teve que parar em San Juan, Porto Rico, e nos colocaram no hotel ali enquanto consertava o avião, e tinha um Burger King. Sérgio, o tamanho das crianças que entravam naquele restaurante me lembrava, com todo respeito, um hipopótamo, uma coisa desse tipo. Uma criança de 8 ou 10 anos pesando 100 quilos. Não é? É uma obesidade desenfreada, né? Isso é a dieta, é genético, o que é? Tem um componente genético, mas tem um forte componente também ambiental, que é do ponto de vista da dieta, que é uma dieta realmente hipercalórica e também de grandes quantidades, e o sedentarismo. Quer dizer, esses dois pontos fizeram com que aumentaram a prevalência de obesidade. No Brasil, e especificamente em São Paulo, a prevalência de obesidade no grupo da faixa etária de 4 a 18 anos está em torno de 30%. Então, é muito alto. Então, isso facilita antecipar o aparecimento do diabetes. Então, isso traz hipertensão também, doença vascular? Mais hipertensão e doença vascular também. Também está antecipando. Então, hoje em dia, a gente considera, por exemplo, um dos tipos de diabetes mais graves é o diabetes tipo 2 do jovem. Porque esse indivíduo ele vai começar a infartar por volta dos 35, 40 anos, vai começar a ter algum outro evento cardiovascular e também as outras situações tomam a hipertensão e a obesidade. E parece que as complicações nesse tipo de diabetes, elas também são aceleradas. E mais aceleradas do que a do tipo 2 clássico e do tipo 1 clássico. Olha. Então, esse é o indivíduo de maior risco. Porque ele traz junto a dislipemia, a hipertensão e a obesidade. Então, esse é o indivíduo de mais cuidado. Para a prevenção, quer dizer, é importante. Então, por exemplo, se é um indivíduo que tem indivíduos diabéticos do tipo 2 na família, tem obesidade, quer dizer, o que ele tem que fazer para não antecipar o diabetes? Ele tem que procurar fazer uma dieta equilibrada, se manter dentro do peso ideal e manter um bom ritmo de atividade física. Perfeito. Tudo que elas não conseguem, fica joguinho 8 horas por dia, televisão mais umas 4. Tanto é que tem orientações já da Organização Mundial de Saúde já limitando o tempo de televisão e de jogos para as crianças. De games, quer dizer, tentando limitar isso, não deixando ultrapassar mais de 2 a 3 horas, mas que é difícil realmente adotar isso. Porque elas ficam viciadas. Viciadas e vai realmente superajuntando, né? A obesidade chama a hipertensão junto com a obesidade, a dislipidemia, e os 3 realmente o diabetes. E à medida que a ciência vai evoluindo, a saúde vai involuindo, vai piorando. Vai piorando porque, na realidade, todo mundo procura os melhores medicamentos, as melhores drogas, sem fazer a sua tarefa de dieta e atividade física. Então, é clássico o paciente chegar no consultório e falar: o que tem de última geração para o tratamento do diabetes? Mas ele não faz a dieta, a atividade física, como deveria ser feito. E aí você não vai conseguindo atingir os alvos do bom controle, você vai associando classes de drogas. Então, não é raro você pegar um diabetes tipo 2. Às vezes, indivíduos que têm posse de comprar os medicamentos, que está tomando 6, 7 classes de medicamentos.
Jesus. Cada um atuando em um valor, em um local diferente, mas tomando todas essas classes de medicamentos sem fazer uma dieta física, etc. Os Estados Unidos, por exemplo, no diabetes tipo 2 é clássico você pegar indivíduo que está tomando, além das drogas orais, de metformina, de outras drogas orais, 100, 200 unidades de insulina que vai aumentar a gordura dele. Que vai aumentar a gordura. E os laboratórios vão atrás, que começam então a lançar insulinas concentradas. Então o clássico é 100 unidades por ml de insulina, agora já estão soltando insulinas com 300 unidades por ml. Quer dizer, uma bomba. Para facilitar, ou seja, diminuir o volume e o indivíduo tomar grandes quantidades de insulina, sem atuar nos pontos principais. Né? Que é a dieta. Mas aí entra outro desafio, né? Porque comer é vício também, né? Comer exageradamente é um vício, né? É uma compulsão, poucos têm o controle. Fala para quem está te assistindo aí, Sérgio, como manter o peso, como perder peso? Para manter o peso, realmente o indivíduo tem que ter uma dieta equilibrada. Ou seja, ela tem que ter em torno de 30% a 40% de hidrato de carbono, uns 20% a 30% de gordura e uns 10% a 20% de proteínas. E isso em cada refeições. Quer dizer, além disso... Deixa eu fazer uma observação. E as verduras, as frutas que têm pouca caloria, adianta alguma coisa? Não, elas entram como suplemento de vitaminas e sais minerais, são importantes. Porque, na verdade, você tem determinadas vitaminas que são importantes na utilização desses alimentos. Se o indivíduo estiver carente, por exemplo, hoje em dia está muito em moda... Mas elas não saciam a fome mais do que outros alimentos? Não, porque normalmente eles não têm esse poder de saciedade. Quer dizer, os grandes alimentos com poder de saciedade são, quer dizer, atuam no centro da fome, diminuindo o apetite, são as gorduras e os hidratos de carbono, mas também em pequenas quantidades, porque em grandes quantidades elas fazem o contrário, elas aumentam o apetite. Ah, é? Elas aumentam o excesso de gordura. E o que é pequena quantidade? Pequena quantidade, normalmente é um indivíduo que, o indivíduo com atividade normal, ele tem que ter uma dieta em torno de 30 a 40 calorias por quilo de peso. Que vai dar em torno de 1.800 a 2.000 calorias por dia. E essas calorias têm que ser divididas, determinadas quantidades de calorias no café da manhã, no almoço e no jantar, equivalendo às porcentagens dos alimentos. Lembrando, no final do dia, somar lá 1.500, então, 1.800. Tem até programas no computador, no aplicativo para o iPhone, que você vai inserindo o que você vai comendo e ele vai computando em calorias. E depois o cara aprende, não precisa depois do indivíduo automaticamente ele vai aprendendo. Como é que para aquela... Dá para falar o nome do aplicativo? Eu não lembro, mas tem vários, controle do peso, tem vários aplicativos. E que no fim, no decorrer do dia, ele vai sabendo quantas calorias. Então, se a gente dá uma dieta para ele de 2.000 calorias, ele toma o café da manhã, ele insere. Come alguma coisa no meio da manhã, insere. No almoço, insere. Se no meio do dia ele já atingiu as 2.000, ele tem que parar e não comer mais nada. Entendeu? Agora, ele tem que aprender e distribuir essas calorias para, à meia-noite, ele clicar lá e deu 1.800, 2.000 calorias. Recentemente saíram alguns resumos, eu não li o artigo original, mas estava muito bem descrito por gente competente, sugerindo que você fizesse exercício antes do café da manhã, porque isso aumentaria a queima de calorias, uma coisa desse tipo, evitaria que o sujeito ganhe peso, pelo menos em estudos clínicos pequenos. E o outro sugerindo que você só comesse 12 horas por dia. O que você acha dessas coisas? Eu sei que é a sua opinião, não necessariamente é baseada em evidências, mas você deve ter mais evidências do que eu, que só li essas duas coisas. Isso eu tenho realmente discutido, mas o que se sabe é que a reprodutividade desses estudos em populações diferentes é diferente. Então tem que seguir, na verdade, o biorritmo do indivíduo. Se o indivíduo realmente tem um biorritmo que o exercício realmente
ele fica mais disposto para fazer o exercício à noite, realmente ele deve fazer à noite. E com relação às dietas, como você comentou, se criticava muito, por exemplo, os americanos de ter uma grande dieta pela manhã, né? E os brasileiros por ter uma grande dieta, uma grande quantidade de calorias no jantar. E se provou que realmente, se ela for balanceada, tanto faz se o indivíduo comer de manhã. O importante é comer pouco. E o exercício, realmente, que ele tem que manter um ritmo em torno de 45 minutos, umas 3 a 4 vezes por semana, e que ele tem que ser em torno de 60% aeróbio e 30% de resistência. Explica para quem está te assistindo. Quer dizer, aeróbio é um indivíduo que joga futebol, natação, andar, e de resistência aquele de levantamento de peso. Então, isso é realmente que se tem para a indicação do exercício atualmente. E nos diabéticos do tipo 1, especificamente, aqueles que aplicam insulina, em particular as crianças. Em particular crianças, os jovens, que o exercício é uma condição que pode dar hiperglicemia se o indivíduo não tem quantidade de insulina suficiente. E pode dar hipoglicemia se o indivíduo tem excesso de insulina nesse período. Então o exercício pode dar as duas coisas. E se viu também que a atuação do exercício não é imediatamente só após o exercício, ela perdura por 6 a 12 horas. Então o indivíduo pode fazer o exercício lá às 19, 20 horas e ter hipoglicemia lá de madrugada, que é pelo exercício. E se viu que manobras que diminuem essas oscilações é o indivíduo que faz um tempo de exercício aeróbio, ele faz o que a gente chama um bluster, ou seja, um pico de atividade no início e no fim. Isso se viu que ele previne essas variações, tanto a hiper como a hipoglicemia. O que é esse bluster? Ou seja, é o indivíduo conseguir chegar próximo da frequência cardíaca máxima, uns 2 a 5 segundos no início e a uns 10 a 20 minutos antes dele terminar o exercício. Isso porque através de fatores contrarreguladores ele impede tanto a hiper como a hipoglicemia. Uma coisa para a gente que é obrigado a ler, né? Todo médico tem que saber diabetes, porque compromete o corpo inteiro, né? Se for especialista em oftalmo, vai ter retinopatia diabética. Se você for ortopedista, vai ter vascular nos membros e vai ter amputação. Se você for cardiologista, o sujeito vai ter angina, infarto, etc. Mas então a gente acreditava muito no controle exagerado da hiperglicemia e, fundamentalmente, também em tratamento adequado da hipertensão arterial. As evidências mais recentes parecem que não estão muito de acordo com o controle exagerado, pelo menos, da glicemia, mas o controle da hipertensão tem resultados claros, né? Você poderia falar alguma coisa sobre essas duas coisas? Atualmente, mesmo com o avanço de todos os tipos de insulina, de todos os medicamentos por diabetes tipo 2, o avanço nos sistemas de automonitorização da glicemia, melhorou tremendamente o controle da glicemia. Por outro lado, não diminuiu o número de eventos cardiovasculares, tanto no diabetes tipo 2, como também no diabetes tipo 1 adulto. Isso realmente mostrando que o controle da glicemia é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular. A gente sabe classicamente que a glicemia está muito relacionada com as microangiopatias, a retina e a nefro. Mas para a doença cardiovascular, que é o principal problema ainda, que altera a qualidade de vida e também a esperança de vida desses pacientes, ela é um dos componentes ao lado da hipertensão arterial, da obesidade, da dislipidemia e do sedentarismo. Então, hoje em dia, cada vez mais, todo mundo que trata o diabetes tem que sair um pouco dessa ideia que a gente chama glucocêntrica. Não é só tratar a glicemia, tem que tratar o indivíduo como um todo. E tratando como um todo, além da glicemia, tem que tratar da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia e da obesidade. E tem alguns pacientes cigarro até... também. E o tabagismo, entendeu? O tabagismo, então, ele triplica. Por exemplo, tem um estudo da Escandinávia, que lá eles têm o controle dos pacientes, às vezes,
desde quando eles nascem até quando eles morrem, de diabéticos do tipo 1, mostrando que o tabagismo foi pior do que o diabetes. É pior que a própria doença. Pior é uma do que a doença própria grave. É uma doença grave. E é liberada, né? Exatamente. Então, o tabagismo também. Então, realmente, cada vez mais o diabético, quer dizer, não é porque ele é diabético que o foco principal dele tem que ser a glicemia. Tem que ser a glicemia e todos os outros fatores de risco. Tem que ter atividade física. Tem atividade não física. fumar, Ele tem que aproximar. Eu até digo que o que o diabético tem que fazer é o que todos nós temos que fazer. Exatamente. Não é porque ele é diabético que ele tem que fazer dieta, que ele tem que fazer atividade física, que ele não pode engordar. Nós também não podemos fazer isso. Perfeito. Entendeu? E o diabético mais ainda. A criança também não. A criança também não. Quer dizer, é clássico, nós estamos acabamos de fazer um trabalho, por exemplo, lá no Centro de Diabetes, que foi uma das minhas orientandas de doutorado, que a resistência insulínica da mãe se correlacionou com a resistência insulínica do menino com diabetes. Ou seja, a obesidade da mãe contamina o feto. Então, por isso que... E agora nós estamos fazendo um trabalho para ver o dia nutricional do indivíduo com diabetes em relação a dos familiares. Em relação ao pai, a mãe e os irmãos não diabéticos. Na casa é muito simples. Quando você entra e vê que o cachorro é gordo, você vê que realmente todo mundo realmente ele é o parâmetro, entendeu? Então, realmente, por isso que... E também não tem essa história. Mas você que está assistindo, vai emagrecer só o cachorro. Não vai deixar só o cachorro fazer isso. Porque tem isso também. No ambiente. Tem isso também. Quer dizer, tem uma foto interessante que é o indivíduo sentado, colocando o cachorro dele na esteira. Mas realmente isso, quer dizer, para o diabetes, realmente tem que ser essa noção que é para todos, porque esse fator de risco, realmente... ele entra realmente no indivíduo com diabetes, mas também para todos. E esses fatores não controlados que está provocando o aumento da... Tanto é uma coisa que está mudando também o perfil do paciente com diabetes tipo 1. Né? O perfil do diabetes tipo 1 era aquele indivíduo magro, né? Muitas vezes catabólico, hoje em dia não. Hoje em dia nós temos uma prevalência de obesidade no diabetes tipo 1. No Brasil, nós temos um estudo recente com 3.500 diabetes tipo 1 do Brasil, de todas as regiões, a prevalência de obesidade está dando 31%. Nossa, no diabético do tipo 1. Ou seja, eles exageram na comida e na insulina e viram uma bola de neve. Exatamente. Né? E aí ele começa a ficar hipertenso e piora o prognóstico. Como os métodos de administração de insulina evoluíram muito, por exemplo, as bombas de insulina, que o indivíduo fica com insulina em infusão subcutânea continuamente, né? Se ele não tiver um controle, fica muito fácil ele corrigir, porque ele come lá um doce, ele aplica, aplica 2 vezes, aperta 2 vezes o botãozinho e suplementa insulina. Só que açúcar mais insulina, realmente o indivíduo engorda. Gordura, hipertensão... Ontem, por exemplo, foi uma paciente no consultório, que depois que eu coloquei a bomba de insulina dela, há 3 anos atrás, ela sem controle da dieta, ela engordou 21 quilos. Meu Deus. É uma jovem, entendeu? Criou uma doença nova. Exatamente. Quer dizer, ela super juntou. E isso que você falou é interessantíssimo, porque no diabetes tipo 1 a gente tem o fator de risco da hiperglicemia. Quando o indivíduo engorda, ele acrescenta o fator de risco do DM2, que é a hipertensão, a dislipidemia e a obesidade. Que coisa incrível, né? Então vai superar juntando. Por isso que tudo precisa ter ensaios clínicos, estudos comparativos, né? Porque não basta achar que vai melhorar porque você vai dar mais insulina, uma insulina melhor, né? Não. Você precisa ter um conjunto melhor e levar em consideração os múltiplos fatores, né? Que aliás a natureza desenvolveu o homem e outros, e a própria natureza, e si mesma, né? Através da seleção natural por bilhões de anos, né? Então foram inúmeros fatores que foram sendo modificados. Você acha agora que chega lá, dá um comprimidinho, uma insulina diferente, que você muda o destino da pessoa, né? Na realidade é multifatorial. Multifatorial, que se discute hoje muito e que tem dado muita ênfase é a nossa flora intestinal, né?
A nossa flora intestinal, através do controle, realmente, do número de bactérias, determinados números de bactérias, dando tipo uma inflamação ali a nível realmente intestinal, essa inflamação a nível do organismo todo pode piorar a resistência insulínica e aí piorando a hipertensão arterial e o próprio controle da glicemia. E aí você daria os lactobacilos, alguma coisa assim? Normalmente também tem que... Esses são estudos que não se sabe ainda, mas se sabe que a flora intestinal do indivíduo tem uma relação muito grande com os fatores. Essa flora é alterada pelos hipoglicemia, pelos adoçantes. Pelos adoçantes e pela própria dieta do indivíduo. Quer dizer, se eu pego um indivíduo que come muito mais carne vermelha, gordura, ele tem uma flora intestinal diferente do indivíduo. Predisponente ao diabetes. A gente fala que o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado. Porque hoje em dia está se vendo também que dentro do tecido adiposo começam a surgir células tipo macrófagos, tipo outras células. E até câncer, né? Que levam à produção dessas quimiocinas e interleucinas inflamatórias e pioram o indivíduo no sentido geral. Muito interessante, Sérgio. A gente poderia falar aqui, eu que tenho interesse de leigo e de médico, né, de pesquisador, umas 24 horas. Mas, já só para encerrar e provocar você um pouquinho, essa história de que os adoçantes artificiais modificam a flora e aumentam a resistência à insulina, é verdade? É para parar de tomar adoçante? Como é que é melhor comer pouco mesmo do que ficar se enchendo de droga? Porque adoçante é uma droga também, né? Primeiro que os adoçantes, se forem usados, quer dizer, o melhor é não usá-los, o melhor é, se puder comer natural, sem o açúcar, o natural, ou mesmo se usar o açúcar mesmo em bem pequenas quantidades. Além de eles realmente levarem realmente a outros efeitos, principalmente o sódio que vem junto com eles, podendo piorar a hipertensão, estão mostrando também que o excesso deles aumenta o apetite. Aumenta o apetite. Tem mais isso? A nível do sistema nervoso central, a saciedade fica mais dormente aos estímulos que a bloqueiam. Então, em excesso, o adoçante aumenta o apetite. O que é uma quantidade razoável de adoçante por dia? Você tem ideia? Por exemplo, dos adoçantes realmente comuns, por exemplo, seria um sachê daqueles que eles têm por refeição, e de gotinhas, realmente o equivalente a uma colher de chá de açúcar, que são 2 a 3 gotas. Por dia? Não, por refeição. Que é pouquinho também. É pouquinho, mas individualmente, pessoalmente usa bastante. Você já se imaginou o quanto você está usando? Tem individualmente que esguicha, né? Muito bom, Sérgio. Muito obrigado por você ter vindo aqui conosco, trazer essa inteligência, essa dedicação à ciência, à diabetes e para os pacientes diabéticos, né? E aqueles que não são, poderão ser, né? Quanto mais envelhecerem ou mais engordarem, mais são candidatos, né? Espero que você tenha aproveitado muito, como eu mesmo, que sou da área, aproveitei com esse diálogo com o professor Sérgio Atala Adib. E se você quiser saber mais sobre diabetes, tem viu, Sérgio, tem um grupo da Cochrane, você sabe, você é um dos autores, né, conosco lá. Tem um grupo só de diabetes, não é? E você pode entrar Centro Cochrane do Brasil, vai estar aí no pé do seu vídeo, centrocochranedobrasil.org. Aparece lá a tela, você clica em Cochrane Library, tem uma janelinha, você põe lá diabetes, tratamento, ou diabetes, insulina ou dieta, e vão aparecer lá dezenas de mapeamentos do conhecimento humano sobre aquilo que nós dissemos aqui, aquilo que nós deixamos de falar. Até lá, muito obrigado, e obrigado, Sérgio, por ter estado aqui conosco e contribuído com a cultura científica da população. Obrigado pela oportunidade. Até mais.